Beleza, gravando. Pessoal, boa tarde. Projeto Secamp Sudeste, treinamento em análise de dados, uso e análise de dados, uso de dados para suportar o processo de tomada de decisão. Na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre o processo, o uso de dados para suportar o processo de tomada de decisão de uma forma geral. Então, hoje a ideia é a gente continuar brincando com isso um pouquinho, né? A gente continuar discutindo isso um pouquinho, e agora a gente vai começar a trabalhar, né, vai começar a usar ferramentas. Então, a ideia é a gente começar hoje pelo Excel, né, de dar uma visão geral do Excel para análise de dados. Alguns de vocês já conhecem o Excel, né, muito bem, já dominam isso tranquilamente, mas a ideia é a gente ir uniformizando e colocando todos na mesma página. E aí a ideia, então, do Excel, né, não é a ideia que hoje, não é usar o Excel para construir gráficos, para construir talvez coisas que vocês estejam mais familiarizados. É a gente usar o Excel no processo de análise de dados. Como que a gente pode utilizar o Excel para preparar dados, para transformar dados e para a gente produzir novas informações, novas situações para o processo de análise de dados. Então é isso, tá? Fiquem completamente à vontade para perguntar, parar, interromper, comentar. Sintam-se completamente à vontade para isso a qualquer momento, tá bom? Então, eu vou comentar com vocês o que é isso que eu disponibilizei para vocês, o que nós mandamos. Seja bem-vinda, Lu. Fique à vontade também para qualquer interação a qualquer momento, tá bom? Boa tarde, obrigada. Tá joia. Eu mandei então agora para vocês dois arquivos. Eu mandei um arquivo, isso aqui, né, a ideia, né, eu ia até separar arquivos do Secamp para a gente até começar a trabalhar com eles, mas eu preferi é, usar esses dois aqui, porque eu tenho um punhado de videoaula gravado e eu uso esses dois arquivos. Então, eventualmente, né, para a gente ter mais ou menos um padrão, então acho que é interessante esses dois arquivos aí para a gente trabalhar, tá? O que são esses dois arquivos? Olha só, aqui a gente tem uma base de dados no o arquivinho chamado clientes, né? Estou com dois arquivos. Eu mandei para vocês um arquivo que se chama clientes.xls, e eu mandei um outro arquivo que se chama compras. Esses dados são dados reais, tá? São dados realmente produzidos, que fazem sentido. Então, o que a gente tem? Esses clientes são clientes de uma operação de cartão de crédito. Então, a planilha clientes, cada linha é um cliente, né? Isso aqui, igual a gente comentou na semana passada, poderia cada linha ser uma matrícula, cada linha ser uma turma, cada linha ser uma escola. Aqui no nosso caso, cada linha é um cliente. E a gente tem a chave, né, que identifica univocamente, né, cada cliente tem um código único, esse código do cliente. Então eu tenho o cliente 276233, 276470, 276604 e assim sucessivamente. Então nós temos na coluna A o código de cliente. A gente tem o código do estabelecimento comercial, esse cliente, né, ele está vinculado a qual estabelecimento comercial, a data que esse cliente fez o cartão de crédito, data de cadastramento, qual que é o CEP desse indivíduo, a unidade da federação, o gênero, estado civil, data de nascimento, natureza da ocupação, grau de instrução, número de dependentes, limite total, renda comprovada, quantidade de compras que esse indivíduo fez no ano de 2008. Então, no ano de 2008, ele usou o cartão dele 10 vezes, né, ele fez 10 compras, e o valor total dessas compras foi, lá naquele ano, R$ 2.164. Ele, no ano de 2009, ele usou o cartão dele, olha que são coisas diferentes. Em 2008, quantas compras ele fez? Ele fez 10 compras. Em 2009, ele usou o cartão dele nos 12 meses do ano. E ele fez um total de compras, um total de 15 compras. Esse outro indivíduo aqui, olha só, o da linha 5, ele usou o cartão dele só em 2 meses do ano de 2009 e ele fez 3 compras, num valor total desse aqui de 259. E aqui a gente tem então, né, olha só, de 2008 eu tenho valor fechado, quantas compras ele fez no total, não sei quantos meses ele usou o cartão dele,
e o valor das compras total no ano de 2008. No ano de 2009, né, eu tenho quantos meses ele usou o cartão, a quantidade de compras que ele fez e o valor total das compras no ano de 2009. Para o ano de 2010, eu tenho a quantidade de compras que ele fez no mês de janeiro 2010, 01, e o valor das compras que ele fez no mês de janeiro também. Quantidade de compras na coluna S e o valor total das compras só no mês de janeiro do ano de 2010. E aqui o porte do estabelecimento que esse cliente está vinculado. Então, eu tenho o código do estabelecimento e ele está vinculado a que tipo de estabelecimento. Então, essa é uma base de dados típica, tradicional, normal, tá? E aqui eu disponibilizei para vocês também uma outra planilha, que aqui eu tenho cada uma das compras que o cliente fez no mês de fevereiro, no mês 2 do ano de 2010. Tem uns aí que não são exatamente 2000, mas imagina que fosse, tá? Então, o cliente 276233, né, ele fez uma compra e o código da compra, né, é o 493806305. A data foi 6 de fevereiro de 2010, o valor total de R$ 449,59, e essa compra foi dividida em duas vezes, né, duas parcelas. Então, observem que aqui o código do cliente repete, tá vendo? 276470 tem duas vezes, o 276604 tá aqui algumas vezes, mas cada compra é única, é unívoca. Então, aqui nesse arquivo, a minha unidade de análise é compra. Eu tenho cada uma das compras, tá? Eu poderia ter um outro nível de, por exemplo, esse cartão de crédito aqui, ele é usado, né, em supermercado, ele era usado em supermercados. Então, aqui eu tenho cada uma das compras. A minha unidade de análise aqui é compra, tá? Mas eu poderia ter uma outra tabela que tivesse um nível menor ainda de detalhamento, que eu poderia ver na compra 493806 quais os itens que foram comprados. Foi comprado, né, esse cara, o 276233, na compra 493806 no dia 6 de fevereiro de 2010, que o valor total foi R$ 449,59, dividido em duas parcelas. Ele comprou um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de sal, 2 pacotes de macarrão. Eu poderia ver, né, em um nível mais detalhado ainda, quais foram os itens que ele comprou. Então, o que a gente tem? Quando a gente está trabalhando com análise de dados, que a gente está indo, né, trabalhar os dados, essa é a realidade. A gente tem os dados em nível com a maior atomicidade possível, a maior granularidade, ou seja, né, eu tenho as informações no detalhe, e se a gente for transformando e agrupando essas informações, nós teremos níveis agregados de informação e nós poderemos, em determinados momentos, nós queremos essas informações muito detalhadas, muito granularizadas. Em determinados momentos, nós queremos um nível maior de agregação, de compactação dessa informação. Então, depende do que a gente estiver analisando. Quando a gente está falando do nosso projeto Secamp, por exemplo, um nível de análise muito relevante para a gente é a escola. Então, a gente tem cada uma das escolas, a gente quer saber detalhes da escola. Mas tem outras vezes, né, que nós queremos saber o perfil dos professores. Então, o nosso nível de análise seria os professores. Eu quero saber o perfil de turmas. Então, o nosso nível de análise seria turmas. Eu quero saber o perfil dos alunos. Então, o nosso nível de análise seriam os alunos. Eu quero saber o perfil do município. Então, o nosso nível de análise seria município. Então, em qual nível a gente vai trabalhar, em qual tipo de análise que a gente vai trabalhar, depende de qual tipo de problema a gente quer responder, de qual situação a gente está tratando, de que coisa a gente quer ver. Então, a gente tem essas duas planilhas aí, tá? E elas estão no Excel. Aí, o que acontece, né? Excel é universal, essa extensão XLSX, ela é universal, a gente trabalha com ela, né, então a gente salva os arquivos no Excel, as versões vêm evoluindo, né, antes era só XLS, agora nas versões, acho que desde 2010, 2007, é XLSX, então
a capacidade de processamento vai aumentando, mas a gente tem limitações. Excel é fabuloso, é fantástico, eu acho que, né, é meio difícil a gente pensar no processo de manipulação de dados sem passar pelo uso do Excel, então a gente sempre acaba utilizando o Excel, mas no mundo de análise de dados mesmo, o Excel, ele tem suas restrições, né? O Excel, essa versão, né, que a gente tem de XLSX, o Excel não consegue processar mais de 1.400.000 linhas, se eu não me engano. Então, se os nossos dados tiverem mais do que 1 milhão e 400, se o nosso arquivo tiver mais de 1.400.000 linhas, Excel não é a ferramenta adequada para a gente utilizar, a gente precisa utilizar outras ferramentas, né? E uma dessas ferramentas, que eu particularmente utilizo, e que daqui a uns dias a gente vai falar dela, talvez já no nosso próximo encontro, é o SPSS. Então, o SPSS é um software estatístico para análise estatística de dados, mas ele é espetacular para manipulação, tratamento de dados, de base de dados de uma forma geral. Então, eu vou apresentar a vocês também, que é bem interessante, é bem útil de saber, tá? Então, quando a gente está trabalhando com Excel, a gente tem os arquivos nativos do Excel, que a extensão é XLSX, ou nós poderíamos, né, trabalhar, a hora que eu clico em arquivo, abrir arquivo, cliquei em abrir, e aí eu vou clicar aqui em procurar, né? Na opção procurar, eu quero mostrar aqui para vocês só o seguinte, olha só. Então, por default, viram onde que eu fui? Vou voltar para ir fazendo bem passo a passo, tá? Eu venho em arquivo e vou abrir um arquivo e vou clicar em procurar. Ele traz aqui para a gente os arquivos mais recentes, né, que a gente trabalhou. Então, o Excel traz esses recursos aí, como praticamente todos os softwares. Mas eu vou clicar, não é nenhum desses aqui, tá? Eu vou clicar em procurar. Aqui é só para eu mostrar para vocês uma coisa. Então, quando eu clico em procurar, o que a gente tem? Olha só. Ele traz para a gente, por default, obviamente, né, os arquivos de extensão XLSX, que são os arquivos do Excel. Mas a gente pode abrir arquivos de vários formatos, tá? Então, né, os arquivos, o próprio Excel, ele tem várias extensões, olha, ele tem o XLSX, XLSM, XLSB, XLAM. Então, por que essas diversas extensões? Cada uma dessas extensões tem uma particularidade. Se o meu arquivo tem macro, tem VB, tem alguma coisa, né, então ele é salvo com uma extensão. Se o meu arquivo ele é para intercâmbio entre software, entre ferramentas, ele tem uma outra extensão. Então, depende, cada uma dessas extensões, ela tem algumas particularidades, tem algumas especificidades, tá? Então, a gente abre o que normalmente, o que a gente mais faz, né, é abrir um arquivo do Excel mesmo, tá? Então, é um XLSX, ou a gente trabalha muito com arquivos CSV. Então, a gente pode abrir o arquivo no formato CSV, tá? Então, ele pode ser TXT, CSV. Então, esse arquivo CSV, eu vou mostrar ali para vocês, né, como que o TXT ou CSV, é um arquivo, na verdade, é um arquivo normal, é um arquivo de texto normal. O arquivo CSV, por exemplo, eu vou cancelar aqui e vou mostrar para vocês. Eu tenho um arquivo CSV aqui nesse diretório. Esse mesmo arquivo clientes.xlsx que eu tenho aqui, eu tenho ele aqui no formato CSV, e eu vou abrir com um editor de texto normal. Eu não estou abrindo ele com Excel. Então, olha só, um arquivo CSV, tá? O Excel entende ele, o Excel vai abrir ele, mas ele é um arquivo normal. Então, um arquivo CSV, normalmente, mas não obrigatoriamente, a primeira coluna dele, a primeira linha, é o nome das variáveis que tem na minha planilha, né? E a partir da segunda linha, são os dados propriamente dito. Tá? Então, o CSV, né, ele pode ser normalmente, ou as colunas são separadas por ponto e vírgula, ou só por vírgula, mas o Excel entende isso normalmente e trabalha com isso normalmente. A vantagem de, às vezes, nós termos arquivo no formato CSV
é que uma grande quantidade de softwares entende essa extensão e a gente é capaz de abrir esses arquivos em qualquer lugar. Então, observe que um arquivo CSV, normalmente, ele é igual a um arquivo TXT. Estou abrindo agora o mesmo arquivo, mas com a extensão TXT, tá vendo? Então, tem, de novo, né, na primeira linha, o nome das variáveis, o nome das colunas. Então, a gente trabalha com os arquivos, né, a gente busca os arquivos, a gente importa os arquivos de uma série de possibilidades. Então, no CSV, né, se eu clicar aqui com a extensão CSV, o Excel ele já vai direto abrir esse arquivo na extensão CSV, olha só. O que acontece? Às vezes, quando o arquivo está no formato CSV e que a gente vai abrir ele, o Excel já entende ele nesse formato e às vezes não é exatamente o que a gente quer. A gente pode ir lá no arquivo, tá? Não vou salvar isso aqui. A gente pode ir aqui no arquivo, olha, e renomear ele, tá? Então eu vou, esse TXT aqui eu vou excluir, e eu vou pegar esse CSV aqui e vou renomear ele para TXT. Então eu não fiz nada com o arquivo, aqui quando a gente está fazendo isso, né? O sistema operacional avisa para a gente, olha, você está mudando a extensão de um arquivo. Você tem certeza que você quer alterar? Porque de repente você pode inutilizar esse arquivo seu. Alterei, então eu tenho aqui o clientes.txt. E agora quando eu vou abrir esse arquivo aqui, olha, arquivo, abrir, eu vou procurar e eu vou mudar o tipo de arquivo. Eu quero abrir aquele arquivo TXT agora no Excel. Então eu tenho aqui, eu não salvei ele não? Deixa eu ver. Tá aqui. Procurar todos os arquivos. Ele está bloqueado porque o meu Dropbox, o meu OneDrive está sincronizando o arquivo. Aí ele fica bloqueado aqui, não aparece para eu... Deixa eu ver se já... Acho que agora já deu certo. Deixa eu ver. Tá vendo? Ele não aparecia aqui para mim porque o OneDrive estava segurando esse arquivo que ele estava sincronizando. Então agora ele apareceu aqui para mim, clientes.txt. Eu vou clicar em abrir. Aí o que acontece? Quando eu estou abrindo o arquivo TXT, essa é uma grande vantagem, né? Em relação ao CSV às vezes, porque quando eu estou abrindo um arquivo TXT, o Excel ele abre esse assistente de importação e eu posso modificar algumas coisas, e a principal delas vocês vão entender, né? Os meus dados eu marco aqui, possuem cabeçalhos, então a primeira linha é o cabeçalho. Aí aqui tem tem algumas questões aqui que são fundamentais. Quando o meu arquivo tem caracteres especiais, é recomendado, tá, a gente importar como UTF-8. O que é esse UTF-8? Unicode UTF-8. Ele, dependendo da situação, se eu gerei esses dados, aqui a gente vai ver, tá? Mas se eu gerei os dados a partir de um banco de dados SQL, essa aqui normalmente é o código que eu tenho que utilizar para ele entender os acentos. Aí aqui a gente está vendo que a hora que eu coloquei o TF8, né, então o viúvo aqui, olha só, o U com acento, ele não entendeu essa transformação. Então, nesse caso aqui, eu poderia deixar o Windows lá, o Windows ANSI, tá? Então, ele entendeu o formato. Então, basicamente, a gente vai testar com o Windows ANSI ou com o TF8. Aí a gente vai ver qual que é esse formato que o Excel vai reconhecer os caracteres, os acentos, os caracteres especiais. Isso é importante porque se eu importar, né, com esse erro, com esse problema, a gente vai ter que em algum momento corrigir isso, fazer um substituir, encontrar e substituir e dar um trabalho danado. Então esse é um ponto importante quando a gente está importando os arquivos para o Excel. E aqui tem um outro ponto muito importante, tá?
Deixe-me ver. Qual que é o delimitador? Então, eu estou utilizando tab, ponto e vírgula, espaço. Qual que é o delimitador? E qual que é o qualificador de texto? Isso aqui, às vezes, é importante também, porque, né, quando a gente está importando esses dados para esse tipo de ferramenta, às vezes o número tem casa decimal e tem vírgula como separador. Então, dependendo da situação, a gente precisa de considerar qual que é o delimitador, o que está separando, né, um campo do outro. No nosso caso aqui, a gente não precisa se preocupar com isso. E aqui tem outra situação importante também, nessa aba avançado, que é o seguinte: às vezes, dependendo de onde nós geramos o nosso arquivo de dados, em qual ferramenta, tá? Então, se ela está configurado para inglês, Estados Unidos, o separador de decimal é ponto e o separador de milhar é vírgula. Então, isso aqui é uma dica interessante da gente observar também. Aqui no nosso está tudo certo, tá? Mas, às vezes, dependendo de onde o nosso arquivo foi gerado, tá? Em qual software, em qual situação ele estaria, a gente precisa de trabalhar com essas duas situações aqui, e aí a gente evitaria de importar dados errados, tá? A gente corrigiria, eventualmente, qualquer problema que tivesse com os nossos dados. Isso tudo aqui tratando, então, de importação de dados, de como eu trago os dados para o Excel, tá? Tem outras formas, olha só, a gente tem aqui também, olha, em dados, a gente tem obter dados. Então, eu posso obter dados de banco de dados. Então, de um SGBD, de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Pode ser do SQL Server, pode ser do Access, né, da família aqui da Microsoft, ou eu posso utilizar outras coisas, tá? Eu posso usar, aqui, olha só, pasta de trabalho do próprio Excel, de TXT, CSV, arquivo na extensão XML, JSON. Então, o JSON aqui é muito normal, hoje em dia principalmente, a gente ter arquivos que estão no formato JSON. Então, às vezes, aí no mundo de ciência de dados, o cientista de dados, para quem trabalha com isso muito, isso aqui vai ser parte do nosso dia a dia, parte da nossa rotina, e a gente, em algum momento, vai precisar de entender os nossos JSONs. Quando a gente está baixando os dados lá do FNDE, enfim, do INEP, do Censo Escolar, a gente tem a opção de baixar os arquivos no formato TXT, CSV, normalmente, XML, JSON. Então, a gente tem a opção de escolher qual extensão, qual tipo de dados a gente quer. Quando houver, né, para efeitos de mais simplicidade, quando houver a possibilidade, CSV será mais tranquilo para vocês. Mas tem vezes que não tem o dado em CSV, só tem ele em JSON. Então aí a gente precisaria de entender como que a gente, né, trabalha com isso, não vai ser exatamente aqui o momento agora. Então até agora nós falamos de como que a gente, de uma forma geral, né, como que a gente importa os dados, né, trabalha, busca os dados, né, para o ambiente que a gente quer trabalhar, tá? Então, como que a gente obtém os dados, como que a gente trabalha com esses dados. Aqui eu já gerei para vocês em Excel, né? Já está em Excel. Então, a gente vai trabalhar com algumas coisas aqui hoje. Uma delas, né? Então, a gente já falou aqui de como que a gente traz os dados para esse ambiente, para essa ferramenta, como que a gente importa esses dados, tem uma série de possibilidades. E uma vez os dados estando no Excel, estando na nossa, né, no nosso ambiente aqui de trabalho, aí a gente agora precisa de entender o que é o nosso arquivo, de entender como que ele funciona. Eu falei para vocês algumas variáveis, algumas coisas, e aqui agora dá para a gente começar a brincar com os nossos dados de uma forma geral. Então, uma coisa que a gente tem na nossa base de dados, olha só, é a coluna data de nascimento. Então, o que acontece com a coluna data, com colunas data de uma forma geral? Para efeitos de análise de dados, normalmente essas datas elas são pobres, como variáveis para análise de dados. Normalmente, o que a gente faz com datas? A gente calcula alguma idade, a gente calcula alguma coisa. Então, a gente tem uma coluna que é data de nascimento, né, e se tratando, por exemplo, de cliente, o que nós queremos? Né? Nós queremos, na verdade, em algum momento, a idade do indivíduo. Então, qual que é a idade do indivíduo? Né? Então, eu poderia criar, eu cliquei ali, olha só, eu cliquei, né,
voltando aqui, o que eu fiz? Cliquei com o botão direito e inserir uma nova coluna, tá? E vou chamar isso aqui de idade. Então, olha o que a gente tem. A gente tem aqui uma data, né? Então, essa coluna aqui, olha, o tipo de dado que ela está armazenado é um tipo de dado data. Então, ela está armazenada como data. Mas nós queremos o quê? Eu quero calcular uma idade a partir dessa data de nascimento. Então a gente não tem uma única forma de fazer isso, tá? A gente tem algumas formas de fazer isso, mas como que eu calculo a idade? Esse cara que nasceu em 26/6/1954, qual que é a idade dele hoje? Então a gente tem, né, quando a gente está usando fórmulas no Excel, a gente começa a fórmula com sinal de igual, significa que eu vou colocar aqui uma função, né? Tem aqui a função diff. Eu tenho data diff, ela não aparece aqui, mas eu poderia, porque eu posso calcular assim, olha, como que eu vou fazer, né? Qual que é a ideia? Deixa eu ver, tem data diff? Quem me ajuda aí? Data, retorna o número que representa o código data hora do Microsoft. Acho que é essa aqui, vamos ver essa aqui. Data. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu quero falar assim, olha, eu quero que pega o dia de hoje e transforma numa data. Então, qual que é o ano? É 2021, separa os parâmetros, né, por ponto e vírgula. A função data, ela tem 3 parâmetros. Ela tem o ano, ela tem o mês, né, que é 6, e ela tem o dia, que é 29. Então, ela está transformando, né, esses 3 números que eu passei, que eu estou passando de parâmetro, ela está transformando isso em uma data. E eu vou fazer a diferença, eu vou subtrair desta data que está aqui na coluna H. Então, eu calculei aqui um valor. Só que o que acontece? Olha só, ela me deu aqui, né, ela gerou aqui para mim um número. Na verdade, não é isso. Por que ela gerou um número? Porque o formato dessa célula está como data, mas eu quero o formato dessa célula é como um número. Então, olha só, ela gerou a diferença. Agora eu tenho a diferença entre as duas datas, entre 29/6/2021 e 26/6/1954, são 24.475 dias. Mas se eu dividir isso por 365, dividido por 365, 25, isso aqui sendo precioso, considerando até o ano bissexto, tá? Então eu tenho isso aqui agora em anos. Esse indivíduo, né, no dia 29/6/2021, ele tem 67,1 anos. Então, olha o que eu fiz, né? Eu vou aumentar aqui para facilitar para vocês, se vocês estão vendo. Então, o que eu fiz? Olha só, aqui o que a gente tem? Essa primeira parte aqui, olha só, esta primeira parte, eu estou falando que esses valores, 2021, 06, 29, representa uma data. Então, eu estou transformando esses números em data. Tá? Se eu colocasse, né, depende de como tiver configurado, enfim, mas normalmente, né, o Excel não entende que isso é uma data. Né? Eu estou usando a função data para falar para o Excel que isso, olha, isso aqui é uma data. E eu estou subtraindo essa data dessa outra data aqui que está na coluna H2, olha, que é 26/6/1954. Então, essa função, né, de subtração de datas no Excel, ela me dá a data ela me dá um valor em dias. E eu estou dividindo esses dias por 365,25, né, 365 dias no ano, e ponto 25 nesse caso, considerando inclusive de 4 em 4 anos um ano bissexto. Né? Então eu dividi por 365,25, que é a idade do indivíduo. Então eu calculei para o primeiro indivíduo. Eu coloquei uma fórmula, eu calculei a idade para o primeiro indivíduo.
o que você passa, né? Eu posso arrastar, olha só, aí eu calculei para o primeiro, eu quero propagar esse valor para baixo aqui. Então, eu posso clicar no canto inferior direito do mouse, manter pressionado e arrastar. Então, eu vou calculando a idade dos outros indivíduos. Ou se eu der um duplo clique no canto inferior direito, ele propaga esses valores todos para baixo. Então, agora a gente tem um valor propagado aqui para baixo, ok? Então, a gente propagou isso aqui para baixo. Então, nós calculamos, né? Então, olha, uma das coisas que a gente havia comentado na semana passada às vezes eu tenho uma variável, essa variável, ela nos permite, ela nos dá a possibilidade de gerar outras variáveis, né? Eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, né? Esse indivíduo, quando foi feito o cartão para ele, que idade ele tinha? Então, eu poderia fazer, né, a data de cadastramento menos a data de nascimento. Eu posso fazer quanto tempo tem esse cara tem um cartão de crédito, por exemplo, né? Eu pego a data atual menos a data de cadastramento. A gente iria entender quanto tempo esse indivíduo tem de cartão de crédito. Então, essas possibilidades, esse tipo de análise, né? A gente vai amadurecendo, vai vendo as necessidades, e tem um pouco de arte, né, e muito de trabalho, de suor, e um pouco de arte, da gente conseguir olhar os dados e conseguir ver coisas além do que os simples valores, às vezes, são mostrados, do que a gente tem aqui de forma mais simples, tá? Então, a gente calculou um valor, né, calculou uma variável. Outra coisa que a gente tem é o seguinte, olha só, isso aqui é uma operação de cartão de crédito, e a gente tem, olha só, a gente tem o limite do indivíduo e a gente tem a renda comprovada. Então, qual que é o limite que ele tem no cartão de crédito? Esse indivíduo, ele tem um limite de R$ 2.000 e a renda dele comprovada, isso tinha lá em 2010, né? E a renda comprovada dele era de R$ 1.786. A gente poderia pensar, né, assim, como que está o comprometimento da renda desse indivíduo em relação ao limite que ele tem no cartão de crédito? Então, a gente poderia analisar uma relação limite vezes renda. Eu quero saber o seguinte, olha só, como que está o comprometimento da renda, qual que é a relação do limite e renda desse indivíduo? Então, se eu fizer, começando com igual, o limite dividido pela renda, o que que eu tenho? Olha só, esse indivíduo, o limite dele, né? Eu vou fazer isso aqui em número, tá? Esse indivíduo, o limite dele é maior do que a renda comprovada que ele tem. Então, é 1,12, o limite dele, 2.000, é 1,12 vezes a renda que ele tem. Então, a gente tem, né, esse aqui tem 2,37, 1,95, 0,35. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, e se a gente está lá, eu estou trabalhando lá na empresa de cartão de créditos, e eu sou responsável por crédito, que é cobrança, inadimplência, etc, etc, eu vou pedir para esse cara, ou ele está com a renda dele desatualizada, né? Então, normalmente é quando a gente pede os comprovantes de atualização de renda, ou coisas do tipo, ou a gente, né, se a renda dele comprovada está certa, será que esse cara não está ficando com um limite perigoso, que ele poderá usar esse limite dele e eventualmente não conseguir pagar? Ou ele é um bom pagador? Então, fala assim, olha, o limite dele está aumentando, pode ser que ele tenha uma renda informal, que ele não tenha aí essa renda comprovada, mas ele tenha renda informal. Mas aqui a gente tem, então, uma boa relação, né, de limite e renda. Aí outra coisa, né, é o seguinte, a gente tem aqui o limite do indivíduo, qual que é o limite que ele tem no cartão de crédito. E a gente tem, lá no mês de janeiro de 2010, o que esse cara gastou usando o cartão de crédito dele. Então, como que a gente, assim, o que isso tem a ver? Eu tenho, de um lado, eu tenho o limite dele no cartão de crédito. No outro, eu tenho quanto que ele usou em um determinado mês. Será que o limite desse indivíduo está adequado?
Será que ele está tentando comprar e tem compras que estão sendo negadas? Será que ele está com o limite sobrando, ele está com o limite muito alto? Então, a gente pode ver também a ocupação do limite, né? Então, eu vou criar uma outra variável aqui, que é a ocupação do limite. Então, considerando o limite que ele tem, eu vou colocar a ocupação do limite, ainda vou colocar no ano de 2010, no mês 01. Então, qual que é a ocupação de limite desse indivíduo nesse determinado período aqui, ok? Então, pois bem, vamos colocar aqui uma fórmula. Então, ele tem o limite que está lá, mas eu quero saber o seguinte, em janeiro de 2010, quanto que ele comprou, quanto que ele usou o cartão dele, quanto que ele comprometeu do limite dele. Então, eu vou dividir o valor das compras dele naquele determinado mês, dividido pelo limite do indivíduo. Então, eu tenho agora uma relação aqui, então, né, olha só, esse primeiro indivíduo, ele só ocupou 14% do limite que ele tem, né? Então, ele tem espaço para gastar mais no cartão de crédito. Ele usou muito pouco, ele está usando pouco o cartão de crédito dele, né? Ele só usou 14% do limite que ele tinha. E assim sucessivamente. Esse segundo indivíduo, olha só, ele já usou 57%, esse outro usou 63%, e assim sucessivamente. Então, nós olhamos para os nossos dados aqui, né, e dependendo do que a gente for fazer, dependendo do que a gente quiser fazer, a gente vai derivando outras variáveis, né, outras possibilidades de análise, a partir do que a gente tem na nossa base de dados de uma forma geral. Acabou, tá? Então, de ser assim. é mais ou menos essa ideia, assim, de como que a gente olha, de como que a gente trabalha com os dados, de como que a gente cria novas situações. Quando a gente está olhando lá para a nossa base do IDEGES, por exemplo, né? Então, a gente vai fazer algumas contas em alguns momentos, né? Então, qual que às vezes a gente tem na escola, a gente tem a quantidade de alunos matriculados na escola, e a gente tem no ano de 2020, né, quanto de dinheiro do PDDE foi enviado para aquela escola. Então, eu consigo, às vezes, comparar escolas, né? Então, qual que foi o valor PDDE per capita? Eu tenho a quantidade de alunos, eu tenho a quantidade de dinheiro que foi enviado. Eu vou dividir uma variável pela outra, eu vou, olha, por aluno, a escola A, ela recebeu R$22. Por aluno, a escola recebeu R$12, R$5. Então, muitas das vezes, a gente vai criar outras variáveis, nós vamos derivar outras variáveis, nós vamos criar outras relações a partir dos dados que nós temos, a partir das bases de dados que nós temos, ok? Então, a gente viu essa possibilidade aqui. E o que a gente tem, então? Tá? A gente tem, então, a nossa unidade de análise nessa planilha aqui é o cliente. Tá? Então, a gente tem, e agora a gente vai continuar atualizando a nossa tabela, né? Nós temos o valor, a quantidade de compras no ano de 2010 e o valor de compras no ano de 2010 para cada um dos clientes. E para o mês de fevereiro? Isso aqui nós temos para o mês de janeiro de 2010. E para o mês de fevereiro, como que nós poderíamos trabalhar? Então, agora nós vamos ver alguma coisa da nossa outra planilha, da planilha de compras que nós temos aqui, tá? Aqui nessa planilha, ela vai permitir para a gente trabalhar com alguns conceitos, com algumas ideias, tá? Então, como que a gente, né, o que que a gente, de novo, a gente olhando para os nossos dados, e a gente pode pensar, pode entender, pode procurar coisas, identificar coisas, né? A gente tem o código do cliente e a gente tem o código da compra, tá? Eu quero saber, olha só, esse cliente, o 276470, ele fez duas compras. Ele fez uma compra no dia 9 de fevereiro e ele fez uma compra no dia 25 de fevereiro, tá? Eu poderia estar interessado em saber, né, qual que é o intervalo de uso num determinado mês, num determinado período, qual que é o intervalo de uso dele, né? Ele está usando o cartão dele todos os dias, ele está usando uma vez por mês, qual que é o intervalo, né?
a recência entre as compras dele, né? Então, passado quantos dias, passado quanto tempo. Então, uma das formas de a gente fazer isso serve para uma série de possibilidades, de coisas. Muitas vezes, a nossa análise, nós queremos uma relação interregistros, né? Eu tenho um evento em uma determinada circunstância, depois eu tenho outro evento, depois outro, e eu quero saber uma relação entre esses eventos, entre essas ocorrências. E uma das formas de a gente fazer isso é assim, olha só. Então, o que, que a gente tem aqui? Eu tenho o cliente, a compra, eu quero saber o intervalo entre as compras desses indivíduos, tá? Para eu saber isso, o meu arquivo tem que estar ordenado pelo código do cliente e pelo código da compra. As compras têm, né, têm um código sequencial. Então, eu vou clicar em classificar e filtrar, eu vou clicar em classificação personalizada, eu vou, aqui eu já coloquei, né, e de vocês também provavelmente vai estar assim, mas eu vou excluir esses níveis aqui só para mostrar para vocês, tá? Então, eu vou adicionar o primeiro nível de ordenação. Essa questão de ordenação de arquivos é muito relevante quando a gente vai fazer match, cruzamentos de arquivos, essas coisas são relevantes, são importantes. Então, eu vou adicionar um nível aqui de ordenação, tá? Primeiro, eu vou ordenar pelo código do cliente. Então, eu quero ordenar aqui, olha, do menor para o maior valor. Então, ele vai ordenar pela coluna A, pela primeira coluna. Mas eu quero adicionar um outro nível. Eu quero ordenar isso também por código da compra. Então, esse arquivo, por acaso, já está ordenado, tá? Mas o meu arquivo, então, ele ficará ordenado, né, por cliente. Então, o cliente 276333 aparece antes do 276470, e as compras dos clientes, para cada um dos clientes, também ela vai estar ordenada da compra mais antiga que ele fez para a compra mais atual. Então, eu poderia aqui adicionar outros níveis, adicionar outras formas de ordenação aqui, tá? Ordenamos aqui o nosso arquivo, então. Vou salvar esse arquivo. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma fórmula que eu vou chamar aqui, olha, eu vou chamar aqui de intervalo compras. Estou criando uma outra coluna que eu vou chamar o intervalo entre as compras, tá? O que eu quero aqui? Eu quero o seguinte, olha só. Esse indivíduo, ele tem uma única compra, o 276233. Então, ele não tem intervalo entre compras. Eu vou deixar isso aqui em branco, tá? Ele não tem um intervalo entre as compras dele. Esse outro indivíduo, né, a compra número 8516, de 9/2, ela é a primeira compra dele nessa base de dados. Então, ele não tem, antes dessa, eu não sei. Então, eu vou deixar isso em branco. Mas depois, ele fez uma outra compra no dia 25. Então, eu vou fazer uma conta, né, esse valor menos esse valor aqui, 25 menos 9. Então, eu espero que o valor aqui seja 16, né? Então, quando ele fez essa compra no dia 25, tinha 16 dias que ele já havia feito a última compra dele. Então, como que a gente vai colocar esse negócio aqui, né? Eu quero testar esse valor com esse valor anterior, tá? Então, se o cliente, né, se o código do cliente for o mesmo, olha o que vai acontecer. É igual a se, vou colocar aqui uma condição se, tá? Então, a condição se, o teste lógico, né, eu quero saber o seguinte, olha, se esta coluna, se esse código, né, que está aqui na coluna, na célula A2, se ele for igual a A1, significa que o cliente é o mesmo, que o código do cliente é o mesmo. Então, se o cliente for o mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, né? Agora eu vou fazer uma conta. Eu pegaria essa data menos a data anterior, tá? Então, se o cliente for o mesmo, se não mudou de cliente, eu estou fazendo uma conta aqui para ver quantos dias tem de compra. Agora, se forem diferentes, né, se eu estou começando um novo cliente, eu vou deixar o valor em branco da célula, porque é a primeira compra dele, ele ainda não fez compra, tá? Então, tá faltando aqui alguma coisa. O que é? Isso aqui. Cadê?
Tem um parênteses sobrando aqui. Aspas duplas. Então, esse primeiro ficou em branco, né? Porque, olha só, o cliente 276233 na linha 2. Anteriormente, nenhum cliente não tinha. Vamos ver como é que isso funciona? Vou arrastar para a célula de baixo, olha só. Então, o que acontece na célula de baixo? Olha o que a gente tem. Ele compara o cliente 276470. Ele é igual ao 276233? É igual? Isso aqui é igual? Não, não é igual. Então, o que ele joga? Ele joga o valor se a condição não for aceita. Ele joga um valor, né? Eu coloquei aspinha, significando que eu estou jogando um valor nulo, né? Que eu não estou jogando número nenhum ali. Olha o que acontece com o próximo. Então, no próximo agora, né? Então, nós temos o que? Olha só. O 276470 da linha 4, ele é igual ao 276470 da linha 3? Sim, é igual. Então, se for igual, o cliente é o mesmo, eu pego a data, né, dessa compra menos a data da compra anterior. Então, esse indivíduo aqui, olha só, no dia 25/9, né, quando ele fez essa compra, havia 16 dias que ele havia feito a compra anterior. Então, aqui está o 16 dias, que é a compra anterior desse indivíduo. Olha esse outro aqui, que tem várias situações, olha só. O 64, inclusive, não deveria ser, né? Que isso aqui deveria estar ordenado, tá? Deixa eu ver, 69, 25, 59... Enfim, tem uma coisa interessante aqui, tá? Mas o que a gente tem? Eu poderia fazer isso, então, eu vou ordenar o meu arquivo de outra forma. Porque ficou uma data negativa aqui, olha, não deveria, tá? Então, eu tenho um 30/1 e um 31/1 aqui, não deveria ser. Então, eu vou classificar o meu arquivo de forma diferente, classificação personalizada. Ao invés da compra, eu vou colocar em data da compra, do mais antigo para o mais novo. Ok, corrigir. Então, o meu arquivo agora ele está ordenado pelo código do cliente e pela data da compra mais antiga para a compra mais nova. Então, esse indivíduo, o 276604, a compra de 30/1 não tem uma compra anterior para ele, essa é a primeira compra. Então, o intervalo entre compras está nulo para essa primeira compra. Para a segunda compra, ele fez uma compra no dia 31. Então, olha só, ele tinha feito no dia 30, fez no dia 31, a diferença entre essas compras é de um dia. Aí depois ele fez outra compra no dia 10. Ele tinha feito no dia 31, no dia 10, diferença de 10 dias. Ele fez outra compra no dia 11. 11 menos 10, um dia. Ele fez outra compra no dia 13. 13 menos 11, 2 dias. Ele fez outra compra no dia 19. 19 menos 13, 6 dias. Ele fez outra compra no dia 26. 26 menos 19, 7 dias. E assim, para cada um dos indivíduos, nós temos aqui, então, né, a quantidade aqui de dias entre as compras. Dei um duplo clique no canto inferior da célula que tinha a fórmula, né, a fórmula foi propagada para todo mundo para baixo, e agora a gente calculou isso para todo mundo na nossa base de dados. Então, eu criei uma fórmula aqui, né, que ela trata a relação entre registros, tá? Então, a gente, né, é uma forma de fazer a relação entre registros, ok? Agora, o que a gente quer? Eu tenho na planilha clientes, eu tenho aqui na planilha clientes, eu tenho o valor da compra no ano de 2000, no mês 1 de 2010, a quantidade de compras no mês 1 de 2010 e o valor das compras no mês 1 de 2010. Eu vou criar aqui, olha, eu vou trazer para aqui, tá? Então, eu quero agora o valor das compras no mês 2 de 2010, no mês de fevereiro, e a gente tem isso lá na nossa outra tabela, e eu tenho aqui, olha, o valor das compras no mês 2 de 2010. Então, eu tenho lá na outra tabela, lá no outro lugar, tá? Isso aqui, nessas tabelas nossas do projeto do Secamp, a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente busca informações de financiamento, de dinheiro, de prestação de conta, de censo escolar, e para isso, a gente precisa
da bendita da chave, né? Lá nos nossos arquivos lá, chama-se código entidade ou código escola, tá? Aqui a gente está tratando de código de cliente, mas é exatamente a mesma coisa. Então a gente tem aqui, por exemplo, nessa tabela, a gente tem o cliente 276233. Nós temos nessa outra tabela, olha só, o cliente 276233. Mas aqui tem um detalhe, né? O detalhe que o Peterson perguntou. Aqui eu tenho repetição de cliente, o cliente aparece aqui várias vezes. Então, antes da gente levar a informação lá para a nossa planilha de cliente, a gente precisa de fazer alguma intervenção, algum tratamento aqui nessa planilha nossa. Então, que intervenção, que tratamento nós vamos fazer? Eu vou incluir nessa planilha aqui, utilizando essa planilha, eu vou criar uma planilha dinâmica, uma tabela dinâmica, de forma que eu terei uma única linha por cliente e eu vou agrupar, tratar as compras que esse indivíduo teve, que ele fez. Então, como que eu vou fazer isso, tá? Eu estou com o mouse posicionado aqui, olha só, na coluna A, linha 2, na célula A2, vou clicar em inserir e vou inserir uma tabela dinâmica. Para vocês que já trabalham mais, às vezes é muito normal a gente inserir o gráfico dinâmico. Se eu fosse inserir o gráfico dinâmico, eu tenho a opção de inserir gráfico dinâmico e tabela dinâmica. Para efeitos de construção, de visualização, de relatório, normalmente é esta opção aqui que a gente utiliza, tá? No caso agora, eu só quero uma tabela dinâmica, porque eu quero pegar os dados que estão aqui nessa planilha e quero levar lá para outra planilha. Então eu vou incluir uma tabela dinâmica e ele, olha só, o que ele faz? Ele já está mostrando, né? Ele seleciona as colunas, toda a tabela. Porém, se eu tivesse uma coluna em branco aqui no meio, ou se eu não tivesse o nome da variável na primeira linha, ia dar pau, né? Eu iria ter problema, ele iria trazer só até aquela coluna que eu tivesse valor. Então ele traz aqui para a gente, selecionar uma tabela, ele mostrou qual intervalo eu estou selecionando, tá? Eu poderia clicar aqui do lado e escolher, selecionar o intervalo da tabela que eu quero. Posso criar isso uma nova planilha, que normalmente é o que a gente faz, ou eu poderia criar isso numa planilha existente. Eu vou deixar numa nova planilha e ele vai criar aqui para mim uma nova planilha, uma nova abinha aqui embaixo que a gente está criando. Então ele trouxe, olha, a gente tinha a compras 2010-01 e ele criou essa outra abinha, essa outra planilha. Só que aqui ele não trouxe dados. Então o que a gente vai fazer agora, né, é configurar os dados que a gente quer. Então o que a gente quer? Eu quero que esta planilha aqui que a gente estava trabalhando, né, nós queremos que essa planilha, eu quero transformar essa planilha em uma linha para cada cliente. Então, o cliente 2, ele já só tem uma linha, mas essas duas linhas do cliente 276470, eu quero juntar tudo em uma linha só. Estas aqui do cliente 276804, eu quero juntar isso aqui tudo em uma linha só. Então, eu vou fazer a agregação dos dados. Eu vou pegar várias linhas por indivíduo e vou criar uma linha só para cada um dos indivíduos, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Aqui na nossa planilha dinâmica, e aqui nesse lado direito da planilha dinâmica, né, do lado esquerdo, esse ambiente esquerdo, é onde que eu vou ter os dados construídos que a gente construiu. E do lado direito, né, no campus da tabela dinâmica, e nessas quatro caixinhas aqui embaixo, é que nós vamos construir, nós vamos formatar, nós vamos dar cara para aquilo que a gente quer construir. Então, uma das coisas que eu quero é uma linha por cliente. Então, em linhas, eu arrastei para aqui, olha só, o código do cliente. Então, olha o que acontece. O cliente 276233 aparece uma única vez, o 276470 aparece uma única vez, o 276604 aparece uma única vez. Então, agora eu tenho uma linha só para cada um dos clientes que fizeram compras no mês de fevereiro do ano de 2010. Mas eu quero que, para cada um desses clientes, eu quero a quantidade de compras que eles fizeram, quantas compras eles fizeram no mês de fevereiro. Então, eu tenho uma variável aqui, olha, que se chama código da compra.
Então, o que eu quero com esse código da compra? Eu tenho aqui nas caixinhas embaixo, eu tenho os valores. Eu quero pegar o código da compra, jogar por valor, só que o que aconteceu? Olha só, a função que o Excel utilizou por default é somar, ele está somando, o código da conta é um valor numérico, tá? Então ele entendeu aqui, ele falou, olha, a operação default que o Excel faz é somar esses códigos, mas nós não queremos a soma, né? Eu não quero a soma. O que eu quero? Eu quero fazer uma contagem. Então eu cliquei na setinha aqui do lado de soma do código do compra, olha só, na caixinha, no canto inferior direito, cliquei aqui na setinha do lado do soma de código compra, vou clicar em configurações do campo de valor e ao invés de soma, que está aqui selecionado, olha, eu vou mandar contar. Então eu estou contando quantas compras cada um dos indivíduos realizou no mês 2 de 2010. Então, olha lá, o 276604, ele realizou 7 compras. Tem um outro indivíduo que realizou 8 compras, 4, 6, né? E assim, para cada um dos indivíduos, tem a quantidade de compras que ele efetuou em um determinado período, ok? Então, beleza, a gente já tem uma primeira informação. Eu já tenho a quantidade de compras que cada um dos indivíduos realizou no mês 2 de 2010. Mas eu quero também o valor total das compras nesse mês. Então, cada um desses clientes, além da quantidade de compras, né? Qual foi o valor da compra? Peguei o valor da compra e arrastei lá para a caixinha, né? Então, agora, para o valor da compra, ok, eu quero é a soma mesmo, né? Qual foi o total, o valor total de compras que esse indivíduo fez? Então, eu estou contando as compras e eu estou somando o valor de compras. Então, para cada um dos indivíduos agora, eu tenho quantas compras ele realizou no mês 2 de 2010 e a soma das compras que ele realizou no mês 2 de 2010. Então, a gente tem as duas informações que nós queremos aqui, tá? Então, a gente tem, olha só, então, no geral, foram 48.689 compras, num valor de 3.245.424. Então, a gente tem umas informações aqui, tá? Dá para a gente fazer muitas análises aqui, dependendo do que a gente quiser, dependendo do que a gente precisar. Agora, o que eu quero? Eu quero pegar esses valores aqui e quero trazer para a minha planilha de clientes, né? Onde que eu tenho aqui com a minha planilha de clientes. Então, eu quero trazer aqueles valores de lá para cá. Como que eu vou fazer isso, né? Em bancos de dados, o que a gente fala que vai fazer um join, que eu vou juntar. A linguagem técnica para banco de dados é join. Tá? Lá no SPSS, ele fala de match. Aqui no Excel, a gente fala de proc-v. Mas a gente está cruzando, a gente está juntando informações de lugares diferentes e nós vamos juntar essas informações, né, utilizando a chave, utilizando o código do cliente. Então, como que nós vamos fazer isso? Olha só, eu vou escrever uma função aqui que se chama é igual a proc-v. Então, olha o proc-v. Procura um valor na primeira coluna esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha com ordem crescente. Então, o proc-v é uma função, coloquei os parênteses, e no Excel, né, toda vez que nós usamos uma função, ele já mostra para a gente quais são os parâmetros que essa função utiliza. Então, ela utiliza um valor procurado, ela utiliza uma matriz tabela, ela utiliza o número índice da coluna e ela utiliza esse procurar intervalo, tá? Que isso aqui é falso ou verdadeiro. Então, o valor procurado, qual que é o valor que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o valor 276233. Então, esse é o valor procurado. Ponto e vírgula, separei o primeiro parâmetro. Né? Nós vamos procurar esse valor onde? Lá na nossa tabela que nós acabamos de criar. Cliquei na coluna A, linha 4, pressionei o Shift, setinha para direita, escolhi, né, coluna A, coluna B e coluna C, pressionei o Ctrl e setinha para baixo. Aí selecionei todo mundo até lá embaixo. Soltei o Ctrl e continuo com o Shift pressionado. Uma setinha para cima, só para eu desmarcar a última linha aqui embaixo, olha só. Então eu desmarquei a última linha.
Então agora, olha, a minha referência é planilha 1, né? O arquivo é o arquivo compras XLS, a planilha 1, da linha, da coluna A4 até a C 21.920, ok? Agora, o que eu quero? Eu quero o número índice coluna. Esse número índice coluna é qual coluna desta tabela que eu selecionei que eu quero retornar para aquela outra tabela. Então, a coluna A é 1, a coluna B é 2. Eu quero voltar à coluna 2. E esse procura valor ali, olha só, verdadeiro, se eu deixar default, né, verdadeiro, se ele não encontrar um determinado código de cliente, ele traz o próximo, não é o que a gente quer. Então eu vou falar o seguinte, você só me traz alguma coisa se você encontrar exatamente aquele código lá. Então eu escrevi falso e pronto, terminou a nossa tabela. Então olha o que acontece, né? Para o cliente, para esse cliente 276233, no mês de fevereiro de 2010, ele fez uma compra. Então, se eu arrasto para o segundo aqui, olha só, o cliente 276470, no mês de fevereiro de 2010, ele tem duas compras, olha aqui. O cliente, né, compras. Na tabela original, olha só, o 276470, ele tem duas compras. Aí nós fizemos a tabela dinâmica, né, o 276470, ele tem duas compras. Então, nós buscamos esse valor e colocamos aqui agora, nós buscamos informação de outro lugar. Nós trouxemos informação de outro lugar e acrescentamos essa informação aqui. Se nós trouxermos para o próximo indivíduo, né, o próximo indivíduo tem 7 compras. Olha só, o 276604, o 27, cadê? 276604, a gente tem aqui o 276604, então estão aqui as compras dele, e a hora que a gente fez a dinâmica, o 276604. Então, ok, a gente trouxe para lá os dados do cliente, a quantidade de compras que ele fez no mês de fevereiro de 2010, né, a gente tem aqui na coluna Y. Se a gente der um duplo clique aqui, a gente propagou isso para todo mundo, então eu busquei agora, né, eu tenho a fórmula disso para todo mundo, eu tenho aqui os valores aqui que a gente trabalhou, ok? Agora, o que acontece, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa, tá, para o valor das compras no ano de 2010. A gente poderia escrever a fórmula aqui tudo de novo, ou eu posso arrastar aqui, e a hora que eu arrastei aqui, né, arrastei deliberadamente de propósito, veio aqui uma mensagem de erro, né? Essa mensagem de erro aqui significa que não foi encontrado, tá? Então eu não encontrei o que você está me pedindo para encontrar, eu não trouxe, não achei. Então eu dei essa mensagem aqui, né, o hash aí, o jogo da velha, ND, não encontrado, tá? Por que deu esse problema? Que olha só, olha que a gente está aqui na coluna Y, observem aqui, olha só, eu estou procurando o valor que está na célula A2. Então, quando eu arrasto para o lado, olha só. Então, quando eu arrastei para o lado, olha só, mudou para a célula B2. Mas não é a célula B2 que eu quero. Eu continuo querendo a célula A2. Eu poderia vir aqui e mudar. Mudei para a célula A2. Só que agora eu não quero a coluna... Cadê tu? Cadê tu? Eu não quero a coluna 2, eu quero a coluna 3, que agora é o valor. Então, eu trouxe aqui agora o valor. Uma outra forma da gente fazer, e é isso que eu vou fazer agora, olha só. Eu quero manter a coluna A fixa. Quando eu mudar a fórmula, arrastar, copiar, eu quero manter a coluna A fixa. Então, eu coloquei um sinal de cifrão antes da coluna A. Significa o que agora? Significa que se eu arrastar para aqui, então ficou 1 porque esse valor aqui é fixo, está 2. Agora, a hora que eu mudo para 3, ele resolve. Então, olha só, a hora que eu arrastei a fórmula, né, então, a coluna está congelada. Se eu quiser congelar a linha, eu vou colocar um outro cifrão aqui. Não é o caso. Por quê? Porque a gente quer arrastar essa célula para baixo
e eu não quero que permaneça a linha 2. Eu quero que a fórmula acompanhe para cada uma das linhas que nós estivermos trabalhando na nossa tabela. Tá? Então, a nossa fórmula agora está certa, eu marquei as duas aqui, porque essa aqui estava sem essas para baixo, ainda estava sem a gente fixar a coluna. Eu fixei para esta, e vou propagar agora a fórmula para todo mundo aqui para baixo, tá? Vou fazer assim, propaguei para todo mundo. Então, propagamos aqui. Então, olha o que nós temos na nossa tabela. Agora a gente tem a quantidade de compras e tem o valor das compras no mês 2 do ano de 2010. Ok? Certo, pessoas? Dúvida até aqui? Pergunta, comentário? Tem alguém aí? Oi. Oi. Tá tranquilo até agora. Mas eu tô conseguindo acompanhar tudo. Tô fazendo aqui junto com você, assim, os exemplos. Ah, beleza. E se quiser que faz de novo, só falar, só perguntar, tá bom? Beleza. Zé? Ô, Zé. Oi. Eu não posso nem perguntar nada, porque eu não sei nada. Então, eu só estou ouvindo e entendendo o que isso pode me significar no futuro. Sinceramente, eu não sei nada. Eu estou ouvindo, prestando bastante atenção para entender o que eu posso fazer com essas informações no futuro. Aquilo é legal de, assim, é sempre um começo, é sempre dar o primeiro passo. Quando a gente te entrega, quando o Alex te apresentou aqueles resultados lá, que a gente está definindo, né, os quilombolas e indígenas, assentamento, quando a gente está definindo Triângulo Mineiro, aquelas coisas todas, até a gente chegar naquilo lá, a gente amassou muito barro anteriormente, entendeu? Então é legal, assim, ainda que você não vá fazer isso agora, mas você saber de onde saiu e para onde foi, entendeu? Sim, é o que eu estou tentando entender mesmo, viu, Zé? Não, porque isso é super realmente legal. Toda essa estrutura aí, eu não sei nadinha, não. Eu estou entendendo, vendo como você está fazendo aí, aglutinando, separando, procurando minúcias. Eu estou entendendo tudo que está sendo feito e estou tentando comparar com o que a gente está recebendo do nosso projeto. Mas, para mim, tudo isso é muito novo. Eu sou muito sincera, muito novo, e tem hora que eu vou, mas estou tentando aqui acompanhar, tá? E não há mal e não há problema nenhum nisso, né? Cada um de nós, por isso que é equipe, por isso que é legal, são competências complementares. Então você tem tantas outras que nenhum de nós temos. Então, mas é legal você entender, ver esse negócio de onde que vem, para onde que vai, até para às vezes você pedir, de você falar, olha, eu gostaria de... E para isso a molecada aí, ó, que turma que tem aí para ajudar a gente a desenvolver, tá vendo? Eu estou contando com os universitários. Certamente os universitários estarão a seu dispor. Tá, mas é legal você ter uma ideia do geral. Sim, não, isso funciona. Eu estou conseguindo ter a ideia, como o jogo é feito, isso eu estou conseguindo. E como, assim, vislumbrar várias possibilidades do jogo, né? Como você fez lá das datas, o que dá para tirar com as datas. Então, assim, é um jogo, e aí é o olhar. Eu guardei muito da primeira reunião, quando você disse que isso é uma arte, né? Que a gente tem que ser curioso. Eu acho que é isso que eu vou aprender mais aqui, assim, a ver esses dados, aprender a jogar com eles e ser curiosa para poder lançar a parte pedagógica e formativa nesses dados. Perfeito, Lu. Vamos juntos. Muito obrigado, Lu. A sua primeira aula eu não consegui assistir, e aí eu queria saber se você também gravou. Gravei, eu vou disponibilizar eu não subi ela ainda. Eu vou disponibilizar no YouTube e aí eu vou passar o link para vocês. Ah, beleza, então. A primeira foi bem conceitual, tá, Flávia? A gente falando ela não foi técnica, ela não foi de ferramenta, não foi nada. Ela foi mais conceitual. Entendi. Tá? Beleza. Dúvidas aqui? Zé? Oi, Gustavo. Eu estava tentando aplicar aqui a formatação, eu acabei passando o PROC-V. Você poderia repetir só as variáveis dele? Posso repetir com o maior prazer. A dinâmica deu certo, né? Você conseguiu fazer? Você conseguiu fazer a dinâmica aqui direitinho?
Deu sim. Aqui na dinâmica tem uma série de possibilidades, tá? Então, a gente pode brincar com essas linhas, depois, por exemplo, aqui não vai dar, mas depois a gente pode abrir outra para a gente fazer, tá? A hora que a gente está trabalhando com isso aqui, tem uma série de configuração que a gente pode fazer aqui, olha, para layout, para mostrar rótulos, para uma série de coisas que a gente pode brincar com uma série de parâmetros aqui, dependendo do que a gente quiser construir aqui nas nossas tabelas, tá? Então, aqui eu passei mais de uma forma geral, mas a gente tem uma série de possibilidades de trabalhar com essas coisas aqui, tá bom? Então, o que a gente tem na dinâmica, Gustavo? Olha só. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou apagar aqui para fazer de novo para você ver. Então, o que a gente quer? A gente quer vir na planilha de compras e buscar quantidade de compras e valor de compras da planilha do mês de fevereiro, correto? Para isso, a gente tem a chave, olha, o cliente 276233 está nessa planilha, e a gente tem aqui o cliente 276233, olha, a gente está nessa planilha. Então, o que nós queremos fazer? Eu quero pegar esse código de cliente, 276233, ver se ele está lá naquela outra planilha, e se ele estiver, trazer a quantidade de compras dele para o mês de fevereiro. Então, para isso, nós vamos utilizar a função procv. Tem outras procs, olha, proc H, proc na vertical, na horizontal, nós vamos procurar aqui na vertical, tá? Proc V. Então, o que eu estou utilizando é a função proc V. A função proc V, ela tem 4 parâmetros. Ela tem um parâmetro que é o valor que eu estou procurando a coluna A2, eu já coloquei o cifrão aqui, para congelar a coluna A, tá? Então, eu sempre vou procurar, eu quero procurar... Por que a coluna A? É porque é lá que está o código do cliente. Eu quero procurar o código do cliente. Onde que eu quero procurar ele? Eu coloquei ponto e vírgula aqui. Eu quero procurá-lo nesta planilha dinâmica que nós acabamos de criar. Então, eu vim para a planilha dinâmica, eu cliquei na coluna A, linha 4, no meu caso aqui, pressionei Shift... Com o Shift pressionado, uma coluna para a direita, 2 colunas para a direita. Aí, com ele pressionado, eu pressionei também o Ctrl, pressionei a setinha para baixo. Aí ele selecionou até o final da planilha. Eu soltei o Ctrl e uma setinha para cima, porque eu não quero aquela última linha ali do total geral. Eu só quero onde tem os códigos do cliente. Soltei, beleza, eu selecionei o que eu quero, a área que eu quero procurar, e o que eu quero retornar depois. Coloquei ponto e vírgula, eu quero retornar, número, índice, coluna, eu quero retornar a coluna 2, a coluna B. Então, eu coloquei aqui o 2, e eu quero só me traga o valor da quantidade de compras se você encontrar aquele código de cliente, né? Então, eu vou colocar aqui o valor verdadeiro, né? Ele é um parâmetro booleano, ele é falso ou verdadeiro. Se eu deixar se eu não passar esse parâmetro, o default é verdadeiro. O verdadeiro é o seguinte, olha, eu procurei o cliente 1, eu não encontrei o 1, mas encontrei o 2. Então, eu vou trazer o valor do 2, o valor aproximado. Não é isso que a gente quer. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai escrever aqui, falso. Só me traga esse negócio se você realmente encontrar o valor exato que eu estou procurando. Aí nós encontramos aqui o valor 1, tá vendo? Então, esse cliente 276233, né? Então, nós encontramos, ele fez uma compra no mês 2 de 2010. Ok? Não, tranquilo. Deu certo? Eu tava fazendo esse atalho de teclado aqui e acabei perdendo um pouquinho, mas agora eu entendi. Obrigado. Aí o que eu fiz? Eu cliquei aqui, né, no canto inferior da célula, pressionei e arrastei para o lado. Aí ele repetiu 1. Por que ele repetiu 1? Porque agora, né, eu não quero mais a coluna 2. Olha, o índice coluna aqui agora que eu quero é a coluna 3. Então, que é o valor da compra. Então, aqui, coluna 2 é a coluna B lá naquela planilha, que é a quantidade de compra. E aqui, coluna 3, né, que é o valor, olha só, esse parâmetro aqui, olha, é o valor, a coluna C daquela planilha lá, que tem o valor total das compras naquela planilha. Então, eu tenho agora a quantidade de valor, marquei, duplo clique aqui no canto direito, ele propaga isso tudo para baixo.
eu poderia pegar e arrastar também, tá? O duplo clique aqui é um atalho que a gente faz para produzir isso. Beleza? Beleza, muito obrigado. Aí o que a gente tem? Então isso aqui é a parte de manipulação de dados de uma forma geral, tá? Então, e aí você pode ver esses dados, ver como que eles se distribuem, dá para a gente fazer uma série de coisas aqui. A gente tem a opção de gráficos, né? Por exemplo, o percentual de ocupação de limite no mês de fevereiro de 2010. Então, como que esses dados estão? Como que ele é distribuído? Qual que é a distribuição dessa variável, tá? A gente tem aqui, olha, eu selecionei a coluna inteira, a coluna X, eu cliquei no topo da coluna, e eu venho em inserir, tá? E em inserir, e eu vou inserir gráfico. E eu tenho aqui, olha só, debaixo do menu revisão, eu tenho aqui o gráfico de estatística, né? Então, quando eu clico, eu tenho o histograma e eu tenho o boxplot. Então, esses dois gráficos são muito úteis para a gente ver a distribuição da variável, como que ela se distribui, né? Então, eu selecionei aqui o gráfico, o histograma. O que acontece com isso aqui, tá? A gente tem muitos clientes que estão muito próximos de zero, né? Então esse gráfico nosso ficou bem dos feios, e eu tenho alguns clientes que têm valores muito altos, tá? Então, né, tem clientes aqui, por exemplo, olha só, que o valor é de 6 vezes a ocupação do limite, então a relação está muito ruim, tá? Então, eu tenho dados a distribuição desses dados está muito estranha, né? Então, assim, o processo de ocupação de limite, esse indivíduo aqui que ocupou 6 vezes o limite, é muito provável que ele usou, pagou para ir liberando o limite do cartão de crédito desse. Se esse cara é um bom pagador, eu estou desesperado para dar limite para ele, porque se eu não der limite para ele, ele vai mudar de cartão de crédito, ele vai passar a usar outro cartão de crédito, provavelmente, tá? Então, a gente começa a utilizar esse tipo de análise, esse tipo de situação. Esse mesmo, né, de novo, inserir o gráfico, eu poderia colocar, eu vou fazer com a idade, por exemplo, né? Como que está a distribuição de idade desses clientes nossos, tá? Oh, meu Deus. Idade. Zé, Oi. depois você podia dar um exemplo do IDEGES, dessa discrepância? Desse momento da discrepância? Eu até abro a planilha e a gente faz até na planilha, tá? Tá bom, obrigada. Eu acho que é até legal isso, Lu, porque o que acontece? Esses aqui são os nossos dados, tá? Então, eu utilizei essas duas planilhas, né? Como os vídeos já estão todos gravados, outros vídeos, outras coisas estão gravados utilizando esses arquivos, eu acabei utilizando isso aqui. Então, essa aqui é a parte de manipulação de dados, tá? Então, basicamente, a gente tem que fazer isso quando o que a gente faz? A gente importa os dados, a gente deriva, cria outras variáveis, a gente agrega, observem que na agregação que nós fizemos, tá? Aqui nas agregações, eu utilizei contagem, soma, mas eu poderia ter utilizado outras estatísticas, né? Quais outras estatísticas? Olha só, a gente poderia utilizar o valor médio, o valor máximo, o valor mínimo, produto, desvio padrão, variância. Eu poderia utilizar outra estatística para agregação. E poderia, inclusive, usar mais de uma. Aqui eu coloquei a soma. Eu poderia colocar aqui de novo valor de compras, tá? Então, colocou a soma ali de novo, mas eu poderia vir e mudar, olha só. Não, eu quero o maior valor, máximo. Então, olha o que acontece. Esse indivíduo que só tem uma compra, né? O valor total das compras é 449 e o valor máximo também é 449. Esse indivíduo aqui, olha só, a soma das compras dele é R$ 165,48 e a maior compra dele foi R$ 46. Então a gente pode, né, criar diversas situações, diversas possibilidades, e é mais ou menos isso que a gente vai produzindo, que a gente vai desenvolvendo, e tem a ver com o interesse que nós temos, com o que nós temos que resolver, tá? Então, essa parte de manipulação de dados, né, de juntar, de cruzar, de fazer match, é mais ou menos isso. Aí agora eu vou falar um pouquinho de análise, né, de como que a gente analisa os dados, e aí eu vou usar os dados nossos reais do nosso projeto,
que inclusive facilita a leitura, o entendimento, a visualização dos dados para vocês entenderem, tá bom? Vou fechar esses arquivos aqui e agora a gente vai trabalhar com os dados do IDEGES. Vou abrir ali o arquivo. Tá no diretório. Acho que vocês têm acesso, a gente compartilhou isso com vocês, né? Base, dados finais? Não, nesse não. Base 2021. A gente tem aqui um arquivo que tem as escolas do Sudeste, municipais e estaduais, baseadas no censo de 2021. E depois eu vou mostrar para vocês esses dados também, onde que a gente buscou, o que que a gente trabalhou, que tipo de dados que a gente está baixando, tá? Como que a gente está trabalhando com isso. Está carregando ali. Aqui, olha o que que a gente tem, tá? Zé, A gente... Oi? você tá gravando essa reunião, não tá? Tô gravando. É porque eu tive que sair uma parte, só para confirmar mesmo. Obrigado. Tô gravando, sim. Aí essa aqui, olha, é a base de dados, né, que a gente está trabalhando no projeto, tá? Então, tudo que o Alex produziu, as análises que ele fez, aquela que o Peterson apresentou na sexta-feira para o FNDE, é tudo baseado nessas planilhas aqui. Só que aqui, para a gente chegar aqui, né, eu não usei, né, usei o SPSS, é o que a gente vai mostrar depois para vocês, outra ferramenta, tá? Utilizei o SPSS por uma série de motivos, né? Mas eu poderia, né? Boa parte disso daria para fazer utilizando o próprio Excel, mas eu saí juntando informações de diversos lugares aqui, olha. Então eu tenho aqui informação de base de dados que veio do FNDE, eu tenho informações que veio do censo escolar, eu tenho informações que veio do IDEB, tá? Então eu tenho aqui, olha, informações de base de dados do IDEB, então eu tenho informações de vários outros lugares, de várias situações, tá? Então aqui a gente tem essa aqui então é a nossa planilha. Então agora vou falar um pouquinho de análise de dados. A gente tem duas formas da gente visualizar e interpretar os nossos, né, basicamente, tá? A gente analisa isso de forma gráfica e de forma tabular, né, ou de forma, né, que a gente tem os dados em forma tabular, em forma de tabela. Normalmente, são situações complementares, né? A forma gráfica, ela nos dá uma boa ideia, uma boa noção, uma boa dimensão, e a forma tabular, né, ela traz situações, alguns detalhes, algumas coisas que a gente não consegue ver na forma gráfica. Então, nós temos, e aí respondendo um pouquinho agora a pergunta da Lu, nós temos o IDEGES aqui, né, na verdade ele está aqui, né, ele é calculado em relação ele é de 2020, mas com os dados que a gente tinha de 2019, então é esse valor aqui do IDEGES que a gente tem, e nós vamos ver, né, esse IDEGES é um índice de desempenho da gestão escolar, utilizando esse recurso do FNDE, é um índice que varia de 0 a 10, se encontrarmos valores menores ou maiores, nós fizemos alguma coisa errada pelo caminho, mas vamos ver como é que essa variável se comporta. Então, o que a gente tem? Olha só, eu posso ver isso de forma tabular. Então, eu vou inserir aqui, por exemplo, um histograma, tá? Uma caixa estreita para essa variável. Então, olha o que a gente tem. O que tem esse histograma? O que o histograma nos mostra, tá? O histograma, né, ele é um gráfico que mostra para a gente como que os nossos dados estão distribuídos. Então, esse gráfico aqui, eu poderia inclusive formatar, olha só, a gente, apesar do eixo Y estar indo até 12, os nossos valores mais altos são 10, tá vendo? Então, olha o que acontece. Eu deixei esse gráfico aqui e vou gerar agora um outro gráfico, que são dois gráficos que são coisas diferentes, mas que nos permite leituras e análises complementares. Então, isso aqui é um gráfico de caixa, um box plot. Eu vou inserir agora um histograma, e depois a gente vai inserir alguns outros dados ali para a gente analisar. Eu vou inserir agora eu vou desmarcar isso aqui, tá? Para não
para não colocar por cima. Inserir o histograma, e poderia até usar com a curva normal, o Pareto, mas vou inserir aqui o histograma, tá? Ai, ai. Fiz bobagem. Eu vou selecionar isso aqui, e vou inserir, selecionei qual coluna que eu quero, e vou inserir aqui o histograma agora. Então, olha o que a gente tem, tá? Esse aqui é o nosso histograma, olha como que essas coisas, né, olha como que essas coisas, esses gráficos, né, eles são complementares, olha como que eles se comportam, olha como que funciona. Então, o box plot, a leitura dele é o seguinte, tá? Esse gráfico, ele traz pra gente, olha só, esta linha central é a mediana, significa que 50% dos valores dos IDEGs estão abaixo dessa linha e 50% estão acima dessa linha. A gente vê que é 8 e pouquinho aqui, tá? A gente vê, olha só, aqui também no nosso histograma, então a gente vê que os dados, né, quando a gente está olhando a distribuição, a gente fala que esses dados são assimétricos à esquerda, ou seja, ele tem uma cauda longa à esquerda, olha só. Os dados estão concentrados no valor na direita, no valor alto, em cima, olha só. Os dados estão concentrados aqui, mas a gente tem alguns valores muito baixos, tá vendo, Lu? Então, esses dados muito baixos são estranhos, né? Então, aqui a gente consegue ver essa discrepância de dados, né? Por que tem esses dados tão baixos, né? Por que tem esses ideias tão baixos? E é um pouco disso que aí aquelas priorizações que a gente está fazendo, né? Fala assim, olha, quem são essas escolas, né? Onde que elas estão? Quais características elas têm? E a gente acaba encontrando, então, esses ideias muito baixos, tá vendo? Então, esses dados muito diferentes dos outros. Então, aqui a gente tem esses dados de forma gráfica. Isso aqui a gente chama de histograma, esse gráfico aqui da direita, o da esquerda é um box plot. A gente consegue ler mais ou menos a mesma coisa deles, né? A gente poderia configurar para ter valor ali, mas normalmente o que a gente faz? A gente coloca algumas informações complementares aqui. Onde que a gente faz análise estatística de dados no Excel? O meu aqui já está configurado, mas se vocês, né, vou mostrar para vocês para ativar, caso de vocês não tenham. Então, aqui no menu do Excel, na opção Dados, a gente tem uma opção Análise de Dados. Então, a opção de menu é Dados, a opção para a gente executar é Análise de Dados. Pode ser que no de vocês essa opção não esteja ativada, ela não esteja habilitada. E onde que a gente habilita? Arquivo, Opções, Suplementos, Arquivo, Opções, Suplementos. Em Suplementos, no pé da página, olha só, tem Gerenciar Suplementos do Excel. Clicar em Ir. E aí, ferramentas de análise, se ela tiver desmarcada, você vai marcar ferramentas de análise. Tem essas outras aí, uma é de meio de programação, ferramentas de VBA, etc, tá? Mas é ferramenta de análise é o que a gente quer. E para quem for depois, né, para os meninos da administração aí, da engenharia também, né, que tiveram disciplina pesquisa operacional, essa opção solver aqui né, são funções para a gente usar com pesquisa operacional normalmente. Mas para análise estatística é ferramenta de análise. Clicou em OK, então essa opção de menu será habilitada para vocês. Aí o que a gente está trabalhando? Né? A gente está trabalhando com a nossa coluninha lá, IDEGES. A gente quer saber o que está acontecendo com esse IDEGES nosso, né? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Aí esse aqui é um problema do Excel, porque o ambiente de trabalho e o ambiente de análise é igual, tá? Mas nós vamos ver, então eu vou clicar em análise de dados, e em análise de dados tem uma série de análises estatísticas que eu posso fazer, estatística de dados, tá? Eu quero a estatística descritiva, né? Eu quero analisar a estatística descritiva de qual variável? Eu vou pegar lá no final, lá no início, eu quero da variável IDEGES. Cadê o IDEGES? Eu quero da variável IDEGES. Selecionei aqui IDEGES.
Os meus dados contêm o rótulo na primeira linha, estão por coluna, e eu posso gerar isso numa nova planilha, eu vou até gerar para não... E vou chamar ela aqui de teste, tá? É só uma planilhinha ou estatística, vou chamar ela de stat. Eu quero o resumo estatístico, eu quero, né, o nível de confiabilidade de 95%, eu quero também o enésimo, eu poderia colocar aqui, né, a nossa base, eu acho que são 40 mil, eu poderia colocar aqui o enésimo, 20 mil, não vou colocar isso não, que vai demorar a gerar, tá? Mas aqui seria um pouquinho da ideia das medidas de posição, da mediana, da moda, seria um pouco dessa ideia, mas o Excel não é bom para isso não, vai demorar e eu não vou gerar não. Então, gerei aqui, estamos gerando uma abinha, que eu chamei de stat, de estatística, e agora a gente tem os dois gráficos, a gente tem então agora, olha só, o IDEB médio é 7,78, o IDEB mediano é 8,73, o desvio padrão é 2,56, a curtose é 1,48 e a assimetria é negativa. O que significa essa assimetria negativa? Significa isso aqui, olha, que quando a assimetria é negativa, tá? Que essa cauda longa, né, esses poucos valores que a gente chama de cauda longa, à esquerda. Se a simetria fosse positiva, esse gráfico seria invertido. Nós teríamos mais valores no início do gráfico e a cauda longa seria à direita. E quando a gente vê também aquela simetria negativa, a gente vê que no box plot a gente tem mais valores aqui embaixo, né, indicando valores baixos, tá? É o que a gente está vendo aqui na nossa estatística. Então, a gente tem valor mínimo 0, valor máximo 10, a soma não faz a mínima diferença para isso aqui, a gente tem 40.178 escolas nessa base que a gente está analisando. Então, a gente fez aqui uma análise estatística dos nossos dados que a gente está analisando aqui, tá? Então, a gente, né, pode analisar esses gráficos, o processo de análise, de analytics, é muito isso, né? A gente parte de uma posição exploratória dos dados, né? A gente utiliza muito a estatística descritiva para descrever os dados, descrever o comportamento, descrever a forma, descrever a distribuição, para a gente entender como que os nossos dados estão, como que eles se comportam. Então, a gente usa estatística descritiva para isso. Mas daqui a pouco, né, a gente até comentou nisso, nós vamos começar a fazer o quê? Nós vamos começar a fazer algumas análises mais avançadas, né? A gente tem aqui, por exemplo, na nossa base de dados, a gente tem o IDEGES e a gente tem o IDEB. Por exemplo, o IDEB de 2019, do 5º ano e do 9º ano. Né? Será que existe correlação estatística entre o IDEGES e o IDEB? A gente poderia vir em análise de dados e a gente iria analisar aqui, por exemplo, a correlação. Então, eu acho que não vou conseguir, porque para eu analisar a correlação, os valores têm que estar próximos, tá? Vou fazer aqui, assim, ó. No Excel tem esse problema, tá? Para eu fazer a correlação no Excel, as duas colunas têm que estar juntas. Então, eu vou só recortar aqui o IDEGES do 5º ano no ano de 2019, recortar, estou inserindo do ladinho aqui, inserir células recortadas, trouxe o IDEGES para cá. Tá? É uma restrição do Excel, que para eu fazer correlação, o intervalo tem que estar adjacente. Então, análise de dados, correlação, ok. Então, qual que é o intervalo de dados? Eu estou pegando a coluna I e a coluna J, os dados estão agrupados por coluna, tem o rótulo na primeira linha, o intervalo, eu vou colocar aqui, core. Estou criando uma nova planilha aqui, tá? Criei aqui uma correlação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma correlação linear de Pearson, né, no valor de 0,11 ou 0,12 aqui, tá? Esse é o valor da nossa correlação linear de Pearson. A correlação linear de Pearson é uma estatística que varia de -1 até 1,
Quanto mais próximo de 1, é uma correlação positiva, forte, o IDEGES aumenta, o IDEB aumenta. Quando é lá próximo de -1, a relação é inversa, né? Um aumenta, o outro diminui, na mesma proporção. E quanto mais próximo de 0, mais fraca é a correlação. Então, significa o quê? Nós temos uma correlação apenas de 0,12 entre o IDEGES e o IDEB. Se nós olharmos números friamente, fora de contexto, olhando só isso aqui, e é um cuidado que a gente tem que ter, né, que eu prego muito, eu prezo muito, que a gente precisa de analisar dados em contexto, porque senão os dados não fazem sentido nenhum. Mas se a gente olhasse só isso aqui, olha só, a gente iria falar o seguinte, olha, o dinheiro, né, o dinheiro direto na escola, ou o IDEGES, ou esse modelo de gestão, ele não tem uma relação direta com o desempenho dos alunos, né, que o IDEB ele vem de prova de português e matemática, das notas que os alunos tiraram em prova de português e matemática, e de fluxo escolar, né, se a escola aprova ou não aprova, não, qual que é o fluxo. Então, assim, tem todas as críticas e todas as ponderações em relação aos indicadores. Então, se a gente olha isso de uma forma muito fria, a gente ia falar assim, olha, né, esse programa Dinheiro Direto na Escola, ele está ajudando com o quê? No desenvolvimento dos alunos. Então, por isso que é relevante, importante a gente entender contextos e entender coisas além de números. Porque se fosse só olhar número, vamos parar com o programa Dinheiro Direto na Escola, porque ele não está sendo capaz de melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. Mas será que tem essa função? É para isso que ele foi criado? Quais são as outras questões que o programa Dinheiro Direto na Escola ajuda a desenvolver? Ajuda a desenvolver a comunidade, ajuda a desenvolver outros aspectos, ajuda os alunos minimamente a se alimentarem em determinado contexto. Então, né, é por isso que é relevante a gente... Lembra que eu comentei na semana passada, né, que a gente precisa de entender negócio para os dados fazerem sentido, porque senão a gente vai analisar dados fora de contexto, e a gente acaba por sugerir ou tomar decisões que não são as decisões mais adequadas, as decisões mais esperadas, mais recomendadas, tá? Então a gente, né, basicamente o Excel, o Alex fez maravilhas aí, porque ele já, né, ele criou outras situações, ele implementou bem mais coisas, ele já desenvolveu bem mais coisas para o processo aí né, meio que já criou um dashboard utilizando o Excel. A gente vai ver isso daqui uns dias também, né, que a gente fez isso utilizando o Power BI. Então, a esperança, por exemplo, né, o que a gente quer com os estagiários, principalmente da nossa área, que daqui a pouco comece a nos ajudar. Então, fala assim, olha, precisa de tratar esses dados, né, recomendo utilizar o Excel. Vocês vão começar a fazer, vão ter dúvida, vão perguntar, a gente vai orientar, vai ajudar, mas a ideia é mostrar para vocês um pouquinho de como que isso funciona, né, de quais possibilidades, o que a gente pode fazer. Que hora que vocês forem fazer, a gente com certeza vai te ajudar. Estágio só tem sentido se for assim, né, se for um processo de aprendizado, senão não faz sentido. E a hora que vocês forem fazer, a gente vai ajudar, mas vocês não vão partir do zero, vocês já têm uma ideia e uma noção de como que as coisas acontecem. Dúvidas, perguntas, comentários? Sim, não, talvez. Zé, Oi. Nessa correlação aí, a gente viu algumas apresentações na sexta-feira falando do IDH. Vocês conseguiram fazer alguma correlação entre o IDH das cidades e o IDEGES? Eu não coloquei aqui, Denilson, só que é uma situação meio furada, porque o IDH está muito defasado, inclusive não tem o censo de 2020 para atualizar isso, entendeu? Sim. Assim, basta eu colocar aqui, olha, o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui uma base por escola, tá? Eu posso pegar essa base por escola e criar aqui uma base por... Olha, eu tenho aqui nessa base, tá? Eu tenho aqui o município, tá? Então, eu tenho aqui o município de Belo Horizonte. Então, se eu vier aqui e vou inserir tabela dinâmica, vou inserir essa base aqui, tá? É pesada, é grande, né?
Na minha tabela dinâmica, eu venho aqui e coloco, olha só, código do município, então eu já tenho aqui o código do município. Eu poderia, por código de município, então eu tenho aqui, por exemplo, aí, assim, o IDEGES, né? O que eu vou colocar com esse IDEGES? Eu vou colocar o IDEGES médio por município, então eu venho aqui e tenho, né? Porque eu tenho que fazer, porque eu tenho o IDEGES por escola, então eu tenho que transformar ele por município. Então eu vou colocar o IDEGES médio, eu poderia colocar o IDEGES máximo no município também, então o máximo. Eu posso ter também no mesmo município, né? Então, qual que é o médio, qual que é o máximo, qual que é o mínimo. Configuração do campo de valores, mínimo. Eu posso colocar aqui a quantidade de escolas que tem no município. Então, eu vou configurar isso aqui e vou mandar contar. Beleza, então eu tenho aqui, agora eu tenho o município, eu venho e coloco aqui a outra linha, que é a outra coluna, que é o IDH, ou qualquer outra, né, qualquer outra informação que eu tiver, qualquer outra coisa por município. Viu, assim, falta aqui o IDH, é só eu pegar e baixar isso, tem isso público aí, tá? Eu coloco aqui o IDH, coluna IDH, e tão rápido eu coloco isso aqui, eu faço o cálculo para os nossos municípios, entendeu? É 2 palitos mesmo, Denilson, é bem tranquilo de fazer. Entendi. Tá? E aí dá pra gente analisar, tem correlação com isso ou não tem, né? E aí dá pra gente ir analisando outras coisas, tá? Índice de vulnerabilidade social, a gente tem aquele índice Firjan de gestão municipal, então, né, a boa gestão do IDEGES tem a ver com uma boa gestão municipal, então a gente pode trazer isso para cá, pode analisar, é sem limite as possibilidades, tá? Valeu, Zé. A gente não fez ainda, mas dá para fazer. E aí a questão que a gente está comentando é que o IDH, eu acho que ele está com uma defasagem de atualização. Não tenho certeza, mas eu acho que ele está com uma defasagem. Então, de repente, a gente estaria comparando coisas, mas eu tenho que validar isso, eu não tenho certeza disso, entendeu? Aham. E aí, o que acontece? Então, aqui, como que a gente estava fazendo? Agora, para os meninos também, olha só, a gente tem aqui, tá? Deixa eu ver aqui. UFO. Secamp. Então, de onde que a gente foi buscando esses dados? Olha só. Então, a gente tem os dados do IDEB, tá? O IDEB, o Índice de Desempenho da Educação Básica, ele está no portal do INEP. Então, lá no portal do INEP, o que a gente tem no portal do INEP? Olha só. Então, a gente tem aqui, ó, resultado do Índice de Desempenho da Educação Básica, IDEB por escola, metas e resultados, planilha do IDEB, taxa de aprovação, nota de SAEB. Então, ensino fundamental, regular e ensino médio, por regiões e estados, por município, por escola. Então, a gente tem isso tudo, tá vendo? Então, né, a hora que eu vou aqui, ó, ensino médio atualizado em 2020. Aceito aqui. Então, ele vai baixar para a gente aqui, olha, um zip, um arquivo zip. Eu vou só mostrar aqui para vocês isso, tá? Então, eu estou pegando lá no site do INEP o IDEB do ensino médio. Vou salvar isso aqui. A hora que eu abrir isso aqui, mostrar na pasta. Mostrar na pasta, está compactado. Para os meninos aí também dos dados, olha, eu uso muito esse 7-zip aqui, tá? É gratuito, é bem funcional, é um compactador, descompactador. Né? Vou pegar aqui divulgação, ensino médio, escolas, descompactei, criou uma pastinha aqui para mim. Aqui está o Excel, tá vendo? Então ele gera um arquivo ODS, vem ODS, vem em XLS, vem essa nota informativa, que é sempre algum comentário a respeito do que está sendo feito, do que foi atualizado, de como que a coisa está. E no nosso Excel, então tem aqui o Excel, abri a planilha Excel aqui, aí que vem a treta, olha só, a coisa não é tão bonitinha assim. Por que não é tão bonitinha, né? Quando a gente está analisando dados e quando a gente quer cruzar, juntar dados,
esses cabeçalhos, essas coisas aqui, para a gente é um saco esse negócio, né? Então, a gente normalmente tem que excluir isso. Observem que a gente tem coluna, linhas mescladas, olha só, tem 1, 2 e 3, então a gente tem que desmesclar esses nomes de variáveis. Então, aqui a gente tem um problema, olha só. A gente tem que fazer um tratamento disso geral, tá? Deve ter totalizador aqui embaixo, tem essas coisas. Então, tudo isso a gente fala que ajuda a ferrar os dados para a gente, quando a gente quer tratar, juntar, cruzar isso com dados de outro lugar. Então, a gente precisa de tratar isso, né, de transformar, de dar um banho de boutique nesses dados nossos, tá? A gente precisa de pegar essas planilhas e tratar. Aqui a gente tem por escola, tá vendo? Então, tem do Brasil inteiro. Então, a gente tem o código da escola, o nome, mas se eu quiser analisar por município, então eu vou ter que agregar depois por município, tá vendo? Em Alta Floresta tem 2 escolas, olha só, Alta Floresta do Oeste. Em Ariquemes, aí tem essas outras escolas aqui, tá vendo? Então, é mais assim, os dados não estão normalmente prontos, né? Eu mostrei aqui para vocês onde que a gente buscou o do IDEB. A gente tem, tá? O censo escolar, quer ver? Zé, no caso das unidades estarem, as unidades de, não sei se chama assim, de medidas estarem diferenciadas de um dado para outro. Aí essa é outra questão, fonte, né, para outra, né? Oi? De uma fonte para outra. Uma está em um dado, numa unidade lá, sei lá, número de alunos, e a outra está por, sei lá, outro tipo de classificação. Então, aí é bem legal, Lu, porque boa observação, a gente não pode ficar comparando banana com abacaxi, né? Então, muitas vezes a gente procura, quando é possível, tá? Às vezes a gente colocar em uma mesma unidade de medida. Então, se isso for possível, a gente coloca uma mesma unidade de medida. E quando a gente quer comparar coisas muito diferentes, por exemplo, quero comparar Canaã, que é a minha cidade, né, com menos de 5 mil habitantes, com Uberlândia. Então, nada será comparável, mas se a gente fizer per capita, então, às vezes, unidades per capita, medidas per capita, né, a gente divide pela população, então é uma boa forma da gente colocar variáveis padronizadas, de criar uma padronização. Aí depende de cada situação, né? Depende de se eu consigo pegar de uma unidade maior para uma menor, de uma menor para maior, mas a sua observação é extremamente relevante, que a gente precisa, né, para ser, tem que ter parcimônia, tem que ser justo, tem que ser, né, a gente tem que comparar coisas que permitam ser comparadas, senão a gente está tomando também decisões erradas, tá bom? A gente tem aqui, olha só, o censo escolar. Outra coisa aí, principalmente para os meninos, né? Toda vez que a gente estiver trabalhando com esses dados públicos, normalmente nós temos planilhas já consolidadas, resumidas, mas o que a gente quer mesmo são esses microdados, tá vendo? Então, a gente tem aqui, olha, microdados censo escolar. Então, a gente tem do ano de 2020, 2019, 2018, 17, 16. Então, uma das principais bases de dados que a gente está trabalhando nesse projeto nosso, a gente tem uma que é do FNDE, que são, né, as escolas que se recadastram, não se recadastram, as que pedem o dinheiro, né, que submetem os projetos, e a prestação de contas. Então, a gente tem lá essa movimentação. Mas características das escolas, de uma forma geral, número de alunos, matrículas, professores, características todas da escola, elas vêm do censo escolar. Então, nós tínhamos feito a análise até março, a gente tinha feito utilizando o ano de 2019, que era o que estava disponível, mas por volta, aqui olha só, dia 8 de março, disponibilizou os dados do censo escolar de 2020. Então, nós atualizamos os nossos dados todos de novo. Então, quando a gente baixa aqui, quando a gente clica aqui para baixar esses dados, eu não vou baixar agora, tá? Que eu já tenho aqui, olha, deixa-me ver aqui, Secamp, dados, eu tenho aqui, olha, microdados
Aqui já tá, eu já descompactei e microdados censo escolar 2020. É um arquivo de praticamente 2 gigas de dados compactados, zipado. Então é um arquivo monstro, tá? Esse microdados. Aí o que vem nesse microdados? Os dados são o seguinte que ele tem, olha só. Deixa eu ordenar por tipo. Então, olha, tem, né, os docentes. Então, cada linha do meu arquivo é um professor. Então, eu tenho característica dos professores. Então, tem do Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. As escolas estão em um arquivo só, do Brasil inteiro. São aproximadamente, são mais de 150 mil escolas aqui nesse CSV. Os gestores também estão só em um arquivo. Matrículas, então tem do Centro-Oeste, tem do Nordeste, Norte, Sudeste, cada uma de... As turmas também estão só em um arquivo, tá? Então, quando a gente busca lá os microdados, a gente baixa esses microdados e a gente tem aqui esses arquivos que a gente vai trabalhar com eles depois, mas são arquivos muito grandes. Então, por isso, eu trabalho particularmente com SPSS, que é o que permite, né, importar, trabalhar com grandes bases de dados. Então, quando eu baixei os microdados do censo escolar, vem esses, por exemplo, né, vem o leia-me. Então, esse leia-me vem as instruções do que tem nesse arquivo, tá? Então, olha, os microdados, o que é, qual que é a estrutura dos arquivos, aqui vem os comandinhos para importar isso para o R, o software estatístico R, para importar para o SPSS, como que funciona, tudo direitinho, tá? Vem também, né, no microdados, os anexos. Então, por exemplo, dicionário de dados. Então, a gente tem o dicionário de dados da educação básica. Então, em cada um dos arquivos, o que tem na escola, na matrícula. Então, cada uma das variáveis que tem naquele arquivo que a gente baixou, que a gente vai importar, que a gente vai trabalhar. Então, essa planilha Excel que a gente está trabalhando aqui das escolas, né, até a gente chegar aqui, tá, a gente né, buscou dados, processou, juntou, transformou, tratou, e para a gente ter esses dados aqui depois no Excel. Então, mais ou menos essa é a história. Belezinha? Dúvidas, perguntas? Tranquilo. Captou, Gustavo, Pedro, Flávia? Sim. Denilson e Fabiola. O André, tá sendo útil, André? O que você tem a me dizer? Sim, professor, está sendo muito bom. Tenho certeza que vai ajudar muito aí nas análises das próximas tabelas que o Denilson vai passar para montar os dashboards e tal. Muito bom. A gente vai fazer, né, a ideia hoje era dar esse panorama geral do Excel, de possibilidades, de mostrar, não é um curso de Excel, longe disso, né, é só uma noção geral de possibilidades de uma série de coisas, tá? Tem uns cursos bem detalhados, né, no Udemy, eu tenho um tanto de curso aí também de graça e tal, mesmo esses da Udemy, são cursos de R$20, de R$18, então, para curso, eu recomendo essas situações. Agora, aqui é para a gente entender, né, as coisas que não são ditas nos cursos. É para a gente entender essas ferramentas como possibilidades de análise de dados, tá bom? Certinho? Então, por hoje é isto. Agora, acho que na quinta-feira, o que eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu parar